Que alegria! Esse encontro de hoje é um dos mais especiais que você vai assistir aqui, porque é um encontro de irmãos que se amam muito. É um encontro divino, né, pastor Eurípides? Foi Deus que colocou o pastor Eurípides na minha vida e desde então tem sido maravilhoso caminhar com ele. E também é um encontro de um pastor e de uma psicóloga que vem enfrentando desafios para mostrar para o mundo como é que pode funcionar a psicologia sendo entregue para o mundo com uma visão cristã, uma visão da palavra, né? E como a palavra também traz algumas perspectivas de cura da alma através da psicologia. Não sei se eu me expressei bem, gente, mas eu tenho certeza que nós temos uma aula hoje que é imperdível. Então fica aqui com a gente que você vai sair daqui bem transformado. Eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo, querido. É um privilégio ter você aqui, compartilhando o seu conhecimento, a sua vida, a sua jornada com a gente, tá? Você tem liberdade, você está na mesa de casa e o que vier do fundo do seu coração é bem-vindo aqui. Obrigado, Mirella. Na verdade, eu faço das suas palavras as minhas, né? Até no início que você falou que Deus uniu esse momento aqui, Deus produziu esse momento, e também a sua aplicação no sentido de uma psicóloga e de um pastor e você enfrentando os seus desafios, né? Como psicóloga, dentro dessa temática, dentro desse ambiente cristão, dentro desse ambiente evangélico. E como pastor, que sou profundamente apaixonado pelas abordagens terapêuticas, eu enfrento também os grandes desafios, né? Desafios, preconceitos, né? Porque no meio cristão, essa questão da abordagem terapêutica não é algo muito bem vista, né? Sim. E aí a gente quer trabalhar algumas coisas, mas é um privilégio para mim poder estar com você, que amo demais sua vida, seu esposo, seu chamado, aquilo que Deus colocou você. Eu creio que Deus ainda tem muita coisa para realizar na sua vida e na vida do Rodrigo, no meio cristão, no meio evangélico. Amém! Nós estamos aqui para cumprir todos os planos dele, né? E eu tenho certeza que essa nossa caminhada vai ser cada vez mais junta e intensa, porque na psicologia também, pastor Eurípides, eu venho enfrentando muita dificuldade, porque a visão da psicologia é assim, ó. A psicologia, a última conversa que eu tive, né, com o conselho disse assim para mim: Mirella, a psicologia é laica. E eu disse para eles, mas eu não sou. Então esse também é um desafio para a classe, né? Porque assim, a parte da psicologia, principalmente quem está no conselho, regulando as leis, também querem que a gente se posicione de alguma maneira sem colocar a visão que a gente tem da palavra de Deus durante o tratamento, né? Que eu, te interrompendo, que eu acho isso impossível. Sim, exato. Você pega, por exemplo, você vê, desculpe tocar nesse assunto, você pega alguns movimentos que é até feio falar o nome. Tem alguns movimentos que usam alguns termos que é quase palavrão o nome que eles usam, no entanto elas levantam a bandeira e todo mundo aplaude, todo mundo acha lindo, mas quando se fala do meio cristão, nas escrituras sagradas, trazer à luz, né, daquilo que é a nossa convicção de fé, aí não pode. Sim. Mas em outros segmentos, que é uma coisa assim até vulgar, sim, pode, né? Pode. Isso é terrível, né? E uma das coisas que eu comentei é assim, olha, para quem de fato, né, entende a vida num relacionamento com Jesus, não tem como tirar ele dos lábios, né? Então eu digo assim, é a mesma coisa de você misturar o café com leite e falar assim, agora separa totalmente, né? Então assim, a gente vai enfrentando esses desafios. Eu acredito que a classe, né, e a igreja. E eu queria saber um pouquinho mais sobre a visão da igreja, porque o que se ouve muito assim, mas se precisa de psicólogo é porque não tem Jesus.
E a gente vem percebendo que, por mais que a igreja tenha de fato essa tarefa de cura, de salvação, de libertação, as pessoas estão cada vez mais adoecidas. O Brasil é o primeiro país no mundo em ansiedade, é o quarto em depressão. E aí eu vou começar assim de uma maneira bem polêmica. Eu costumo dizer que esse resultado prova claramente que a psicologia falhou, que a psiquiatria falhou, que a igreja falhou. E continua falhando. E continua falhando, né? Então eu queria conversar com você assim, para entender um pouco mais. Que ideia é essa? De que não precisa de psicólogo e se precisou de psicólogo é porque não tem Jesus. Mirela, eu sempre falo que no nosso meio cristão, né, e eu falo como pastor e falo como alguém que sempre gostou de trabalhar com saúde emocional. Sempre. É minha paixão, saúde emocional. Eu não tenho nenhuma formação, né, como psicólogo, eu tenho as minhas formações como terapeuta, mas não como psicólogo. Tenho as minhas formações como pastor, mas não como psicólogo. E foi uma escolha que eu fiz. Todo mundo me impressiona, eu sempre tinha que fazer faculdade de psicologia. Eu falei, olha, eu prefiro estar do jeito que eu estou. E eu tenho uma certa liberdade estudando e fazendo os meus cursos, né? Mas tem uma coisa que no meio evangélico, no meio cristão, aí eu vou falar dentro do meio evangélico, que no meio evangélico, tudo que é do pescoço para baixo, nós não temos dificuldade de procurar um cardiologista, um gastro, nós não temos dificuldade. Sim. Porque daqui para baixo a gente vai lá, se eu estou sentindo uma dor no estômago, algum órgão interno, eu vou lá e procuro um médico para saber que doença eu tenho. Mas quando é do pescoço para cima, aí é demônio. Tudo que é emocional e psicológico é opressão demoníaca. Isso é uma meia-verdade. Sim. Tá? Se você for numa clínica de saúde mental, antigamente falava, onde colocava as pessoas com problema mental, esqueci o nome, Hospital psiquiátrico, manicômio. Isso. Você ia ver lá realmente um número assustador de pessoas com manifestação demoníaca. Sim. Né? Falo isso com muito cuidado, mas praticamente todos os trabalhos ligados à questão de problema mental tá na mão dos espíritas. Sim. São os espíritas que sempre trabalharam questões de problema mental. Sim. E lá nos consultórios, lá nas clínicas psiquiátricas, eles exerciam os passes, Sim. eles faziam os trabalhos mediúnicos lá, entende? Isso nunca foi questionado. Eu não sei hoje, eu estou falando de uma informação do passado, eu não sei se ainda é assim, mas praticamente quem sempre trabalhou com saúde mental eram os espíritas. E no meio evangélico isso sempre foi muito deixado de lado, porque qualquer coisa ligada a problema emocional é falta de ler Bíblia e falta de conversão. Então, se a pessoa está passando por alguma opressão, e repito, não estou dizendo que não tenha influência demoníaca. O diabo, os demônios, eles usam a fraqueza mental como brecha para o agir dele. Sim. Uma pessoa mentalmente equilibrada, uma pessoa que está sob efeito de drogas, uma pessoa que está sob efeito de um entorpecente, que tirou a capacidade dela de raciocinar, essa pessoa é vulnerável. Sim. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi para o outro extremo. Então, nós não mexemos com nada ligado à saúde emocional, porque basta arrancar o demônio dela, botar a mão e o demônio sair e a pessoa está curada. E não é bem assim. Você encontra uma pessoa com um quadro extremamente depressivo, você encontra uma pessoa que está à beira de um suicídio, e você sabe falar isso 1000 vezes melhor do que eu, mas o índice de pessoas com problema de bipolaridade é o grupo de pessoas que mais estão no risco do suicídio. Sim. O suicídio, na cabeça dos crentes, olha só, a maioria dos crentes acha que suicídio ou é possessão demoníaca ou é um orgulho muito forte. Não, sabe, eu costumo falar que é síndrome de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas se matou para não encarar a verdade.
né? Todo o problema político. Então, todo mundo acha que suicídio é isso. Então, ou é demônio ou é orgulho. Só que as pessoas não entendem que alguém pode estar debaixo de uma opressão maligna, mas, ao mesmo tempo, emocionalmente fragilizada. De uma forma tão intensa que ela não consegue mais assimilar as coisas. E no meio evangélico, o preconceito com saúde mental e emocional é assustador. Uma das coisas que eu venho observando é justamente isso. A pessoa que está emocionalmente fragilizada, a pessoa que sofreu traumas, bloqueios na infância e não se curou, é como se ela não pudesse perceber a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus. Então eu costumo dizer assim, ó, o Espírito Santo de Deus, ele fala internamente, é isso, pastor? Tá, eu tô falando assim, quanto filha, agora não é como psicóloga, né? Ele fala dentro de mim. Então uma das coisas que eu venho percebendo ao longo dos anos é, se o trauma ele está no corpo e o Espírito Santo de Deus fala dentro de você e nós aprendemos a negar os nossos sentimentos e as nossas emoções, de que maneira, e elas estão aqui, e eu nego isso, então, de que maneira eu posso ouvir essa voz dentro de mim? Né? Então, isso é algo bem sério que eu percebo. E aí, uma das coisas que eu acho que é bem assustadora e que pode pautar um pouco a nossa conversa, eu vou mais para a polêmica, né? O índice de pastores tirando a própria vida aumentou muito nos últimos meses. Né? Nós também temos padres com depressões severas e psicólogos também tirando a própria vida. Né? E qual que é a sua visão disso? Primeiro, assim, quem cuida de gente acredita que não tem tempo para cuidar de si mesmo. Isso. Então, não tem tempo para parar. Então, eu não posso parar, eu preciso preocupar com as ovelhas. E o que vão pensar de mim? Sim. Porque a maioria do líder, eu falo no meio evangélico, a gente tem uma dificuldade enorme de mostrar nossas fragilidades. Sim. E é interessante que a Bíblia fala que Jesus foi achado em figura humana. Jesus não foi um Deus, não foi um homem fazendo de tudo para manifestar Deus na terra. Então a gente acha que a encarnação é um homem, Deus que se fez homem e veio à terra se manifestar como Deus. É o contrário. É um Deus que se esvaziou de si mesmo para ser homem aqui na terra, para ser humano. Então, a imagem de Jesus aqui na terra foi achada em figura humana. Sim. Então, o desafio de Deus era como ser um ser humano. E o líder, o pastor, ele não quer ser humano. Sim. Ele quer ser aquilo que o diabo falou para Adão no Éden. Sabe, você tem que ser como Deus aqui na terra. Sim. E essa ilusão de que eu não tenho tempo para cuidar de mim, que eu não tenho tempo para olhar para os meus sentimentos. Uma pessoa, ela lida mais ou menos, né, com 20, 30 pessoas na vida dela. Uma pessoa normal, ela vai lidar com 20, 30 pessoas ali na vida dela. Um pastor lida com 400, 500 pessoas. E são 400 ou 500 problemas que esse pastor tem que lidar. Então, quando você tem um problema lá na sua casa, eu sempre falo isso, você tem um problema na sua casa, você vai ter que lidar com seu marido, com a sua mãe, com a sua sogra e com seus filhos, e ali você resolve isso. Um pastor, não. Um pastor, ele tem que, um problema que ele está vivendo, ele tem que dar satisfação para 500, para 1.000 pessoas. E ele não sabe cuidar de si mesmo. É a velha história do comissário, da comissária que chega para você quando você pega um voo. Acabei de pegar um voo. Sim. Agora. Se acontecer algum problema com essa aeronave, máscaras de gás cairão automaticamente. Coloque, primeiramente, a máscara em você, para depois colocar com quem está do seu lado. Se eu não sei salvar minha vida, se eu não sei cuidar de mim, eu não vou saber cuidar do outro. Sim. E tem um texto em 1 Timóteo, que eu amo esse texto, que fala o seguinte: Timóteo, cuida de você
e das Escrituras Sagradas. O Paulo fala para o Timóteo cuidar dele primeiro, para depois cuidar da Bíblia. E eu louvo a Deus porque está na Bíblia. E por que eu acredito que os pastores estão se matando, os sacerdotes, os psicólogos? Porque todos têm uma particularidade. É gente que cuida do outro e esquece de cuidar de si mesmo. Sim. Qual que é a frase, Mirella, que eu falo quase toda semana? Pastor, eu não posso emendar a agenda. Não, mas você não está aqui na região, você está pregando aqui na região, passa a semana aqui e já prega. Eu falei, pastor, eu preciso voltar para casa. Eu preciso passar a semana com a minha família. Eu chego na segunda-feira, eu fico terça, quarta e quinta e viajo só na sexta-feira. Porque eu preciso estar com a minha família, eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar com a minha família. E esse fato do líder não saber cuidar das suas emoções, por esconder que é fraco, por esconder que é humano. Eu tive um problema muito sério no início do meu casamento, porque eu sou pilhado. Eu sou pilhado, eu escrevo livro, eu faço podcast, eu faço design, eu sou designer gráfico profissional, eu elaboro o sermão, eu prego, eu dou seminário. E eu viajei, por exemplo, essa noite eu dormi 1 hora. Nossa. E eu estou sem nenhum sono. Eu acordo, eu fico bem. Eu só vou começar a sentir sono lá pelas 10 horas da noite. Sim. Mas eu fico bem o dia todo. Minha esposa não é assim. Sim. O ritmo dela é diferente. E eu queria fazer com que minha esposa fosse igual a mim. Sim. Então eu exigia dela ser pilhada, se resolver. Então às vezes minha esposa compartilhava algumas coisas comigo e eu falava assim, mas Osana, você já é madura suficiente para poder lidar com isso. Sim. Então o pastor fala isso para ele o tempo todo. Eu não tenho direito de sentir isso. Então, olha só, o que você está dizendo é mais ou menos assim, que as lideranças que ajudam, né, na maioria das vezes, a questão é que elas negam a própria humanidade. Exatamente. O que Jesus não fez. Não fez. 100% homem, 100% Deus. Exatamente. Né? Isso é teologia. Né? Então, a questão da liderança... E aí a gente está falando pastores, padres, psicólogos, todos eles têm um empenho muito grande em viver como Deus, né? Só que tentando negar a própria humanidade. Exatamente. Né? E adoecem. Sabe, que eu não sei se eles adoecem ou se eles já vêm para essa atividade adoecidos. Porque uma das coisas... pastor, que eu tenho percebido, eu costumo dizer assim, olha, você não dá para o outro um caminho que você não percorreu. Se você está perdido, você não tem um mapa, né? Então, se você não tem um mapa, eu vindo para cá, o GPS simplesmente não funcionou, né? A internet não funcionou, eu fiquei sem GPS. E eu fiquei pensando sobre isso, falo, gente, olha que interessante como atualmente nós estamos sempre dependendo do mapa. E é isso. Exatamente. A gente precisa de um mapa para se localizar e para dar destino. E essa ilustração sua é interessante, é que quando a gente usava mapa, a gente sabia perguntar para as pessoas. Sim. Onde eu estou? Isso. Que lugar é esse? Olha, incrível, é verdade. Que rua é essa? Você interagia com quem estava na rua. Com GPS, não. Você está ali fechado naquele mundo ali, só você e ele. Aquele GPS para de funcionar, é igual, eu sei que é um pouco diferente o assunto, mas é igual pagar com dinheiro em caixa. Eu já tive experiência de chegar num caixa, a pessoa fala assim, débito ou crédito? Aí eu falo, não, é dinheiro. A pessoa, parece que ela trava. Assim, como é que eu acho com dinheiro? Então parece que a gente não sabe mais interagir com as pessoas, porque o GPS acaba te restringindo. O mapa não. O mapa fazia você olhar, perguntar e interagir. Né? O GPS acaba te individualizando e o mapa não, né? Mas o meu raciocínio é o seguinte, a minha pergunta é
essas pessoas, elas estão emocionalmente saudáveis e adoecem, ou elas vêm porque tem uma dor profunda que não foi identificada e ajudar acaba suprindo nessas pessoas essa dor, preenchendo um pouco esse vazio. Sabe essa anestesia? Sendo uma anestesia? Tem uma equação que eu gosto muito. Tá. Eu gosto dessa equação. Dramas pessoais mais chamado é igual a vocação. Ótimo. Eu gosto dessa equação. Essa equação é legal. Então, eu vivo meus dramas, vivo as minhas dores, vivo os meus traumas, as minhas rejeições, e isso é uma ferramenta para que eu possa cuidar de outras pessoas. Só que tem um hiato aí. Porque dramas pessoais é igual, mais chamado é igual a vocação, é legal, mas esses dramas pessoais tinham que ser resolvidos. Eles não podem ser negados. O problema é que a gente acha que porque a gente cuida de gente, a gente se resolve. Exato. Tem uma frase no meio evangélico que eu falo, todo mundo fala essa frase, eu tenho a versão dessa frase. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. Nossa, isso é terrível. Não, Deus não cuida. Deus não vai resolver seu coração enquanto você resolve o coração só dos outros. Exato. Você tem que resolver o seu coração. Você tem que resolver as suas dores com Ele. Isso. O problema esse é o ponto. É isso mesmo. Nós não resolvemos as nossas dores, a gente cria uma máscara sobre isso, né? A máscara do que estou bem, eu estou cuidando dos outros, então o que aconteceu comigo não importa. E aí, no dia a dia da rejeição, que a gente sofre rejeição na vida ministerial. Sim. Você sofre rejeição. Muito. As pessoas vão cobrar de nós, ovelha vai cobrar do pastor, e essa ovelha não vai aceitar esse pastor doente, não vai aceitar esse pastor fragilizado. Sim. Né? Exato. É isso mesmo. E assim, à medida que você vai falando, vai vendo muitas percepções, né? Mas eu queria, é muito diferente a maneira como você vê as coisas, né? E eu acho que isso tem a ver um pouco com a sua história. Eu acho, né? Aliás, eu já conheço um pouco da sua história, mas eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, o que te levou a ter essa visão de que a palavra é o essencial, mas que algo precisava ser ainda adicionado no seu processo de caminhada. Eu vivi um tempo de muito adoecimento na minha vida. Sim. Muito adoecimento. Esse adoecimento, ele surge lá desde a infância, né? Né? Aquilo que a gente fala, a criança não possui nenhum recurso para lidar com aquilo que ela está ali vivendo. Sim. Né? O grande amor da vida de uma criança são seus pais. Sim. Né? E a maioria dos adultos não tem noção disso. Sim. A maioria dos adultos acreditam que o amor que ele tem pelo filho é um amor que está acima de tudo. Sim. E é verdade. Só que os pais, eles não param para pensar que o amor que a criança tem por eles é muito mais intenso. Porque a criança, a vida inteira dela, está orbitando em volta dos seus pais. O olhar dela é só para os pais. O bebê, né? Não vê mais nada. O bebê literalmente fica assim para você, ó. Eu fazia isso mais quando os meus filhos são bebês. Ele estava olhando para mim, aí eu sumia, chorava. Eu desaparecia do olhar dos meus filhos, eles choravam. Sim. Porque eles precisam ter a gente ali o tempo todo. Então, lá no meu mundo de criança, eu vi minha família muito bagunçada, né? Minha mãe me abandonou quando eu tinha 1 ano e 3 meses, por conta das dores dela. Né? Lá na frente, mais na frente eu vou entender isso. Então minha mãe, na dor dela, não conseguiu cuidar de filho. Ela abandonou 3 filhos. Né? E ficou com 1 filho. Ela tinha 4 filhos. 3 ela abandonou, deixou com a minha avó, e 1 ela foi viver com ele. Esse 1 que viveu com ela ficou louco. Enlouqueceu, morreu muito jovem.
Os outros 3 que ficaram com a minha avó, eu só fui conhecer essa mãe quando eu tinha 21 anos de idade, porque eu bati na porta da casa dela para conhecê-la. E eu vi minha mãe 2 vezes na vida. O meu pai, um homem muito violento, com as dores dele. Meu pai conta que o meu avô, quando disciplinava ele na infância, disciplinava ele pedindo para abrir os braços no chão e atirava em volta dos braços dele. Meu Deus. Então, olha só, eu estou ali, esse Oripim, o Oripim está ali, olhando para um pai extremamente nervoso. Meu pai tinha uma cena que aqui nele ficava pulando o tempo todo, porque ele era muito nervoso, extremamente nervoso. Sim. E uma mãe que não existia na minha vida. E uma madrasta muito jovenzinha, que meu pai casou com ela. Com filhos desse marido e com os 3 filhos do primeiro casamento dele. E eu tentando encaixar nesse mundo que eu não sabia que era minha mãe. Até que no meio de toda essa família ali que estava tentando se encaixar uma na outra, com os filhos do primeiro casamento, com o segundo casamento, e meu pai caminhoneiro viajando pelo Brasil, essa jovem com uma criancinha de colo, esses meninos tudo rebeldes, tentando chamar a atenção. Nós entramos na adolescência muito doentes. Sim. E meu pai, na violência dele, assassinou meu irmão. Ele mata meu irmão. E esse assassinato é literalmente assim, colocar debaixo do tapete na minha alma. Eu lembro que eu não lembro de chorar. Chorar assim pela família que eu tinha. Sim. Eu tinha meus refúgios, eu me refugiava em várias coisas. Um dos meus refúgios era a pornografia. Sim. Um dos meus refúgios era o desenho, né? Que não era refúgio, era fuga. Sim. Né? Refugiar é algo seguro. Fugir não é algo seguro. Né? E eu entrei na adolescência, Mirela, muito doente, com uma vida muito adoecida. Conheci uma jovem, essa jovem, engravidei ela, e ela não conseguiu conviver com as minhas dores. Né? Eu falo que não existe algo que mais revela as suas dores do que um casamento. Com certeza. Nossa maior alegria, né? Nossa maior dor. Não existe algo, porque a vida vai nos pressionar. Sim. Né? E você falou uma coisa interessante. Será que esses pastores, esses líderes não estão lá com as suas dores, né? Eu comparo isso como uma ponte. Uma ponte de madeira, cheia de rachaduras. Só que você olha para aquela ponte, você não vê a rachadura. Sim. Até um dia que vem um caminhão e ele para em cima da ponte de madeira. E o peso do caminhão dilata as rachaduras da ponte. Sim. Antes do peso, não mostrava nenhuma rachadura. Quando o caminhão parou, as rachaduras vêm. Sim. Então, não é o casamento que estragou a pessoa. Sim. O casamento pressiona de uma forma que mostra uma rachadura que você não conhecia. Nossa, que magnífico isso. É isso mesmo. O ministério, o casamento, os filhos te pressiona de uma forma tão grande que as rachaduras que havia na sua alma evidencia. Sim. Então, quando eu passo a ter um relacionamento com aquela moça e ela engravida de mim, todas as minhas rachaduras com o meu pai violento, com o meu pai que assassinou meu irmão, com a minha madrasta que foi embora, com a minha mãe que me abandonou, aquilo dilatou tudo. Sim. E aí eu me vi completamente adoecido. Entrei numa depressão durante 2 anos. Sim. E muito doente. Fui para a prostituição. Sim. Me tornei viciado em prostitutas. Lá em Goiânia tem um bairro de motéis. Eu aluguei uma casa próximo daqueles motéis para eu ter prostituta na minha casa. Nossa. Para eu poder olhar naquelas mulheres e tentar encontrar nelas uma mãe que eu não tive.
Uma mulher que me abandonou. Uma madrasta que não cuidou de mim. Sim. E quem era esse cara? Ou seja, era uma forma que você também tinha de ter o controle sobre as mulheres, né? Já que elas não ficam, né? Elas não ficam de outra maneira. Então vou usá-las. Então eu pago para vocês ficarem comigo. Se eu pagar, elas ficam. Elas ficam. E aí eu adoeci mais ainda. Sim. No meio dessa dor, eu ganhei um livro, uma literatura. Ah, que incrível! Então, por isso, né, essa dedicação aos seus livros. Eu ganhei um livro chamado A Face Oculta do Amor, do pastor Marco de Souza Borges, o Cote. Sim. E quando eu li esse livro, aquele livro foi muito terapêutico na minha vida. Aquele livro foi muito terapêutico, porque ele mostrou toda uma face oculta, porque havia uma face de carência, de adoecimento emocional escondida em mim. E eu não queria encontrar essa face. E quando eu encarei que eu era um homem muito doente, e eu trazia toda a minha doença para dentro dos relacionamentos, eu tive que tomar uma decisão na vida. Ou eu continuava com aquela vida adoecida, de tentar encontrar em mulheres a satisfação e o controle, como você disse, ou eu tomava uma decisão de buscar cura. Comprei uma passagem, saí de Goiânia e fui para Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba. Encontrar o pastor Cote. E lá eu fui ouvir aquilo. Fiz uma escola chamada EFOL. E lá eu tive uma experiência muito, muito particular de cura. Sim. Eu e Deus. Lá tem um lago. E naquela minha experiência de cura, Deus fez ali um processo terapêutico comigo. De eu escrever num papel tudo que eu devia para Ele. É como se Deus falasse assim, Eurípides, tem um texto bíblico que fala assim, que Cristo rasgou toda a cédula de dívida, né? Sim. Em Colossenses. Toda a cédula de dívida. E eu olhei para a minha vida como se a minha vida fosse uma grande cédula de dívida que eu carregava dentro de mim. Sim. Eu tinha promissórias. Porque é o seguinte, a ideia é como se fosse o seguinte, quando alguém que nos ama, alguém que deveria nos amar não nos ama, quem deveria cuidar de nós não cuida de nós, é como se a gente fizesse uma cédula. Minha mãe me abandonou. Aí eu pego aquela nota promissória e coloco no bolso. Meu pai me machucou, eu dobro aquela nota promissória e coloco no bolso. Fulano me machucou, eu dobro aquela nota promissória e coloco no bolso. E eu saio pela vida, tentando encontrar alguém que pague o que a vida ficou me devendo. Só que essa pessoa tem o que no bolso dela? As promissórias que a vida ficou devendo para ela. Sim. E aí essas pessoas se encontram não para viabilizar na vida um do outro o que elas têm, Sim. mas para cobrar um do outro que a vida ficou devendo. Sim. Por isso que na oração de Jesus, Jesus fala, Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe por quê, Mirela? Ninguém consegue pagar dívida. Sim. Eu nunca vou conseguir pagar as dívidas de ninguém e ninguém vai conseguir pagar minhas dívidas, porque a Bíblia fala que Cristo rasgou toda a dívida. E aí, numa das minhas experiências, eu vi esse texto de Colossenses, que Cristo rasgou toda a cédula de dívida. Cristo rasgou. E eu comecei a ver toda a minha vida de pecado, de prostituição. E eu peguei um papel. E o Espírito Santo falou assim, Eurípides, escreva aí nesse papel tudo que você ficou me devendo na vida. Eu fui escrevendo pecado por pecado. E eu chorava, pecado por pecado. Aí eu ouvi o Espírito Santo falou assim, dobre o papel, eu dobrei. Eu falei, agora, isso é um processo terapêutico. Sim, com certeza. Aí ele pegou e falou assim, agora rasgue. E eu rasguei. E eu ouvi a voz do meu amado. No meu ouvido ele falou, eu rasguei todas as dívidas que você ficou devendo para mim, Eurípides. Todas as suas prostituições, todas as suas imoralidades, todas as suas perversões, eu rasguei. Aí eu chorava. Ele falou assim, agora pega outro papel. Eu peguei. Eu falei, agora escreva nesse papel tudo que as pessoas ficarão devendo para você. Nossa. Porque eu rasguei as dívidas que você ficou devendo para mim. Agora eu quero que você rasgue as dívidas
que as pessoas ficaram devendo para você. Eu escrevi o nome do meu pai, escrevi o nome da minha mãe, escrevi o nome da mãe do meu filho, escrevi meu nome. E eu dobrei e eu falei, a vida não me deve nada. Por que eu estou falando isso? Porque naquele momento, Jesus se revelou para mim como um terapeuta. Sim. E naquele dia, Deus estava me dando um coração de um pastor terapeuta. Para poder usar ferramentas que as pessoas consigam entender com aquela ferramenta uma verdade do Evangelho. Sim. Então, através daquela ferramenta de rasgar o papel, de escrever no papel, Deus usou aquele processo terapêutico para eu entender a cruz. Então eu entendo que as ferramentas terapêuticas fazem você olhar melhor para princípios das Escrituras. Sabe o que me vem assim, te ouvindo falar? É muito forte isso para mim, né? É assim, ó. A leitura da palavra, ela é cura, né? A palavra por si só, ela é cura. Mas eu acho que o que falta... Eu vou falar um pouco do que acontece na psicologia, para a gente fazer esse link, né? Simplesmente, no consultório, é impossível você alcançar a cura trabalhando só o entendimento. No consultório, a atuação que realmente transforma é você ajudar o cliente a lidar com as dores e emoções guardadas, as dívidas não pagas e tudo que ela gera, tá? Entender isso não é o suficiente para transformar. É o que a gente percebe no consultório. Então, o que eu tenho falado ao longo desses anos e é o que eu faço na formação dos alunos? Que a gente precisa lidar com as emoções e com os sentimentos. Então, quando você vive, quando você fala das ferramentas, na verdade, quando você tem recursos para lidar com essas emoções e esses sentimentos, então você tem o caminho da cura completo. Faz sentido? Faz, porque é o que eu já conversei algumas vezes aí com você, né, nos bastidores. Sim. É que o conceito de conversão está 100% ligado a entendimento. E está certo. A palavra usada ali por apóstolo Paulo para escrever conversão é a palavra metanoia. Sim. Quando Paulo quis mostrar o que é a pessoa encontrando a Cristo e se convertendo, a palavra que ele usa para falar o processo de conversão a Jesus Cristo é a palavra metanoia, que é mudança de entendimento, mudança de mente. Isso criou um princípio muito fundamentado no meio cristão, que todo o processo de conversão é na mente. Ok. Olha só, vamos linkar isso com a psicologia. Para mim também faz muito sentido isso dentro do consultório. Primeira coisa que a pessoa precisa é mudar a maneira dela de entender e compreender aquilo. Na psicologia. Só que na psicologia a gente tem alguns passos posteriores, que depois eu falo. Mas e na palavra, depois da conversão? Então, o que acontece? Nós evangélicos ficamos só nesse ponto. Sim. Então, como a gente entende que conversão é mudança de mente, a gente não lida muito com o coração. E até porque a Bíblia fala que o coração é enganoso. Então, como a Bíblia fala que o coração é enganoso, e ali não está falando somente das emoções, está falando da natureza humana, está falando da natureza caída. Sim. Mas como o evangélico, nós evangélicos, eu falo nós evangélicos, porque quando eu falo os evangélicos, dá a impressão que eu estou fora. Eu não estou fora, eu sou evangélico, estou dentro do meio evangélico. Sim. Então, como nós evangélicos, entendendo que conversão é mudança de mente, a gente praticamente rejeitou as emoções, rejeitou o sentimento. Então, tudo que diz respeito a sentimento não é confiável. Qualquer pastor, qualquer evangélico não acredita que o que vem do coração é confiável.
Então é um território que a gente não está interessado. Então eu não estou interessado nas suas emoções. Então talvez seja por isso que os pastores tentam se livrar e os líderes, de uma forma geral, das emoções, né? Dos problemas. Isso. Tipo assim, eu nego isso porque negando isso, então eu tenho a solução. Eu entendi e é o suficiente. Você quer ver uma coisa? Existe um princípio muito forte no meio cristão que é a submissão. Sim. Submissão. Então, submissão é um princípio. Sim. Claro nas Escrituras. A mulher é submissa ao marido, no Senhor. Então, a namorada não é submissa ao namorado. A noiva não é submissa ao noivo. Nenhum noivo tem que exigir submissão da noiva. Nenhum namorado exige submissão da namorada. Sim. O princípio da submissão só é dentro da relação, dentro do casamento. Sim. Então, isso é um princípio. Só que na relação de marido e mulher, o princípio só é colocado como absoluto. Sim. E não leva em consideração o sentimento que existe numa mulher. Sim. Então, muitas mulheres, querendo viver o princípio, se anulam. Sim. E quando elas se anulam, elas estão emocionalmente se matando. Sim. Então essa mulher que está ali o tempo todo submissa ao marido, ela está obedecendo um princípio, mas ela nunca ouve os sentimentos dela. Então ela não fala, ela não se abre. Eu conheci uma mulher uma vez que ela deu um câncer na garganta. Ela teve um câncer de garganta porque ela entendia que a mulher ganha o marido em silêncio. E ela ficou tão calada no casamento que ela deu um câncer de garganta. Então, porque tudo que acontece no corpo, né, começou no psíquico. Então, por que eu estou fazendo essa comparação? Se nós conciliarmos mente e emoção, a gente consegue encontrar um equilíbrio perfeito. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu estou usando o exemplo da submissão, ao mesmo tempo que eu tenho o princípio ali da submissão, que as mulheres no Senhor, no casamento, são submissas ao marido. Então, essa mulher, ela está aqui honrando a mente do homem. O homem é mais cabeça. Sim. Via de regra, o homem é mais cabeça. Sim, não é verdade? Então, essa mulher, quando ela é submissa ao homem, ela está valorizando a cabeça. Então, ela está sendo submissa a um homem que funciona mentalmente. Então, mentalmente, um homem já está claro para ele que a mulher é submissa. Sim. Do outro lado, esse homem está olhando para essa mulher e vê que essa mulher é mente ou é coração? Coração. Então, quem tem que olhar as emoções da mulher é o homem. Nossa, que magnífico. E quem tem que olhar a mente do homem é a mulher. E todas as vezes que um homem desconsidera as emoções de uma mulher, a família desestabiliza. Então, o contrário também. Então, quando um pastor não leva em consideração as emoções de uma ovelha, ele abusa dela da mesma forma que um homem abusa da sua mulher quando não leva em consideração os sentimentos dela. Os sentimentos. Então, nossa, muito forte. Então, esse homem tem que ter o olhar para os sentimentos. E essa mulher tem que ter olhar para a mente. Assim eles se completam. Então, assim a família tem tudo. Então, o que acontece no processo da igreja? Ela só valoriza a mente. A mente. Então, conversão é mudança de mente. Sabe, irmão? Você não entendeu quem você é em Deus, não? Você não entendeu quem você é em Deus? Você é um homem de Deus, você é um filho de Deus, você é uma mulher de Deus. Olha que vida maravilhosa você tem. Olha que casamento, não entra na minha cabeça. Como é que você tem um marido perfeito, uma mulher perfeita, filhos maravilhosos e está em depressão? Isso aqui tu está onde? Na mente. Na mente. Isso também é algo bem sério na psicologia. Porque no método convencional, pastor, a gente também lida com a mudança de entendimento. Então, a maioria dos psicólogos partia do princípio assim: você explicou o que a pessoa tem que fazer, ela vai fazer e ela tem que mudar.
Mas a verdade é que o entendimento não é suficiente para mudança de comportamento na psicologia. Tanto é que a pessoa está sempre repetindo o mesmo padrão inconsciente de comportamento. Então, ela sai de uma relação nociva, abusiva e vai para outra nociva e abusiva. Então, como aqui é um bate-papo, não é tanto uma entrevista, então eu quero te fazer uma pergunta. Tá. Eu percebo na psicologia um tripé. Se eu estiver enganado, isso é uma percepção minha. Tá. Eu nem sei se alguém escreveu sobre isso. Tá bom. Que a psicologia trabalha em 3 coisas. Cada abordagem, por isso que eu falo que o nome psicologia nem devia ser psicologia, deveria ser psicologias. Porque são várias abordagens. São várias abordagens. Mas eu estou errado em dizer que existe um tripé em todas as cada abordagem vai obedecer um desses 3 pontos nesse tripé. Ou a psicologia trabalha comportamento, ou a psicologia trabalha sentimento, ou a psicologia trabalha mente? Comportamento, isso. Coração e mente? Eu nunca tinha parado para pensar sobre essa ótica. Nunca tinha mesmo. Né? Assim, na verdade, a gente deveria trabalhar todas as abordagens, deveria trabalhar as 3 coisas. Unir os 3. Mente, coração e comportamento. Exatamente. Você pega a TCC, ela vai trabalhar comportamento. Sua vida está desse jeito, seu comportamento está errado. Muda seu comportamento, sua vida vai ficar boa. Mas você vai ter, posso estar enganado, a psicanálise, sim, ela trabalha mais inconsciente, que acaba sendo as emoções. Tá. Seria isso? Mais ou menos, porque a psicanálise, ela fala das emoções, mas na hora de tratar, ela trata mais a mente. A mente. Porque ela mais analisa. E agora você está falando isso, me virou uma chave assim, extraordinária do que eu faço hoje. Porque, na verdade, hoje, no nosso método, a gente trabalha as 3 coisas. Mente, coração e comportamento. A gente não entende mudança de comportamento sem associação da mente com o coração. Que vai produzir um comportamento saudável. Exatamente. Então, hoje, com o nosso método, a gente entende assim, nós precisamos ensinar a mente sobre aquilo que está disfuncional, mas ela só vai alcançar a cura no momento em que a gente tratar os traumas que estão no coração. Quando a gente trata os traumas, que essas memórias estão registradas no coração, por isso que o coração é enganoso, e por isso que ele também é a fonte da vida, porque quando ele é curado, a vida pode fluir, então esse comportamento ele pode ser mudado. Até que aconteça isso, a repetição é inevitável. Até que a pessoa tenha uma transformação do entendimento dela, ela se responsabiliza, ela toma consciência, ela aprende que existe uma maneira adequada de alcançar aquele caminho e se abre para que na comunhão esse coração seja transformado através do acesso àquelas memórias de dor. E aquelas memórias de dor, elas trazem a libertação dos sentimentos, que foi o que você narrou, da sua experiência, né? Quando ela faz essa mudança, esse comportamento ele pode ser diferente. Ele tende a ser diferente naturalmente, sem esforço. Eu tenho um entendimento, assim, de que... Se você perguntar para mim assim, Euri, das minhas reflexões, estudos, né? Tá. Se você perguntar para mim, Euripides, o que é um trauma? Sim. Para mim, trauma é uma memória congelada, é um sentimento congelado. Sim. É um evento que aconteceu lá no... definição. É um evento que aconteceu lá no passado. Esse evento, ele pode ou não pode ser traumático dependendo da pessoa. Sim. Entendeu? Então, é a maneira como ela interpreta esse evento. Então, esse evento de abandono, esse evento de rejeição, que às vezes não é uma rejeição. Sim. Às vezes é uma mulher que tinha que levantar 4 horas da manhã para escolher entre meus filhos viver sozinho e morrer de fome, eu vou deixar ele sozinho. Mas essa criança interpreta isso como abandono. E é um abandono. E essa criança viu esse abandono. Então ela vai... se ela está sentindo, é legítimo. Exatamente. É legítimo. E essa criança,
ela nunca tem capacidade de associar que essa mulher está indo trabalhar para dar alimento para ela. Isso, porque ela não tem a capacidade cognitiva, ela não tem a mente para ajudar a lidar com os sentimentos. E com o tempo ela vai começar a associar tanto abandono, que ela nunca vai conseguir associar de que essa mulher foi trabalhar para colocar comida dentro de casa. Ela sempre verá a mãe que abandonou ela. É. E quando eu falo que o sentimento é legítimo, não quer dizer que ele é certo, né? Isso. Eu falo assim, ele é real para aquela pessoa, então ela vive com base naquilo. Exatamente isso que você falou. Então me corrija aí se eu falei alguma coisa errada. Então, quando eu olho para alguém ali que está num processo de adoecimento emocional, a maioria dos eventos traumáticos, eles são esquecidos. Mas eles não são... Só alguns conceitos que vai trazer uma visão mais profunda para a gente, mas vamos lá. Mas eles não são esquecidos no sentido de deletado, eles são jogados debaixo de um tapete, colocados dentro de um baú e fechado. Tá ali, só não tem memória. Eu comparo com aqueles animais que para tentar a lagartixa. Tá. A lagartixa, para ela conseguir sobreviver, o que ela faz? Ela se perde, ela se desloca, ela perde parte dela para conseguir sobreviver na vida. O predador garra na cauda dela e para ela não morrer, ela solta a cauda dela. Então o trauma é um evento tão esmagador que a pessoa se perde para conseguir sobreviver na vida. Tá, vamos lá, perfeito, essa colocação foi incrível. Eu só trocaria alguns conceitos sobre trauma, que eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa entender para que a dimensão fique muito clara. O trauma, ele não está congelado. Porque quando você congela algo, aquilo perde atividade. Por exemplo, quando você congela um embrião, tudo que está congelado está parado, está estático. E o trauma está ali agindo na pessoa. Ele está ativo. Ele está ativo. Qual é a palavra que você substituiu? Eu diria que o trauma, ele está... E nem diria que ele é esquecido. Porque esquecido... Ele está no campo da memória. Vamos lá. Esquecido é aquilo que não está atuando também. E o trauma atua o tempo todo. E o trauma não perdeu o movimento e ele atua o tempo todo. Então, o que eu digo é que ele está guardado. Ele não tem consciência, a pessoa não tem consciência da existência dele. Ele não tem consciência da existência dele, mas ele é mais ativo do que aquilo que a pessoa tem consciência. Então, a terapia seria eu trazer para a consciência o que está escondido no inconsciente, que a pessoa não consegue saber o que está acontecendo com ela, e só há cura quando eu trago a memória, quando eu trago à luz o que está esquecido na vida. Exato. Aí, só que tem um detalhe, trazer à luz do que está guardado é o primeiro passo. Então, você traz à luz o que está guardado, está ativo, né? O que significa estar ativo? Vou dar um exemplo que facilita. Uma briga de casal. Ela sempre tem uma intensidade infinitamente maior do que um fato. O fato é assim, a briga fica desse tamanho. E só bobeira. E só bobagem. 90% das brigas de um casal é tudo bobeira. E por que razão a bobeira? Porque ela toca num trauma ativo. Um gatilho. É um gatilho. O trauma está ativo. Nenhum dos dois tem consciência, mas é o trauma que está atuando. Então, o que isso significa? Mesmo guardado, mesmo invisível, é o que faz a gente tropeçar o tempo todo. É o que faz, imagina esse tapete. A gente guarda muita sujeira embaixo dele. Não adianta, se eu não aprender a tirar o tapete e limpar, eu vou tropeçar. Ele vai me impedir de caminhar se o lixo estiver muito grande. Então, o trauma, ele precisa ser entendido como uma dor que pede cura.
Porque quando ele está guardado com uma finalidade. Tem um escritor, um psicólogo, médico, eu escuto muito ele. Sim. Já fiz curso com ele, que é o Gabor Maté. Tá. Conhece o Gabor Maté? Não conheço. É aquele filme que ele lançou chamado A Sabedoria do Trauma. Sim. É do Gabor Maté. Você assistiu A Sabedoria do Trauma? Não Você cheguei. conhece o conteúdo? Não Mas já conheço. ouviu falar, né? Já ouvi falar. O Gabor Maté, ele fala, Mirella, que trauma não é necessariamente um evento esmagador. Sim. Você não precisa viver um abuso, um abandono, um assassinato que você viu na sua frente, uma guerra, um assalto para você ser traumatizado. E aí eu vou contar essa experiência, depois eu vou contar uma experiência de atendimento que eu fiz. E aí eu queria que você fizesse as suas colocações. Tá. E ele fala que o evento, ele não necessariamente precisa ser um evento esmagador para que o trauma aconteça. Sim. Pode ser um evento esmagador, isso. Mas se esse evento for processado no momento, com o recurso certo, ele não se instala. Gabor Maté fala o seguinte: então, uma criança já começa a ser traumatizada quando ela chora sozinha no berço e ninguém põe ela para dormir. Então, ela chora e nós somos da mesma geração, eu tenho 53 anos, nós estamos na mesma geração. A gente cresceu, não sei se você cresceu, Vinícius, que menino dorme chorando. Você põe lá no berço, ele chora até... Gabor Maté fala que ali é o primeiro trauma que já começa a acontecer em vida, não tirando a questão intrauterina, que você trabalha maravilhosamente. Ele fala que essa criança que já está chorando já é os principais sinais de um ser traumatizado. Aí ele fala que o trauma não acontece no evento em si. Sim. Gabor Maté fala, Mirella, que o trauma, basta que a pessoa viva sozinha na dor. Então, ela passou por um evento traumático, um abuso, um abandono. Aí ela não tinha ninguém para pegar essa dor dele e acolher essa dor. Ela vomitar essa dor. Aí eu vou contar uma experiência. Certa vez eu estava dando uma palestra e uma mulher levantou a mão e falou assim: minha mãe era usuária de droga. E a minha mãe, toda vez que ela ia usar droga, ela me trancava num quarto escuro. Sim. E eu ficava ali dentro até ela usar a droga com a pessoa. Só que teve uma vez que ela teve uma overdose. E ela ficou 3 dias desacordada. Sim. E eu fiquei 3 dias dentro daquele quarto escuro. E quando a pessoa que abriu era um usuário de droga. E ele me bateu demais. E fez muita coisa errada comigo. Hoje, ela falou, eu não tenho que dormir de penumbra. Eu não tenho que dormir apenas com a luz acesa. Eu tenho que dormir com a luz sem ter uma sombrinha. E se a luz apagar, se acabar a energia, eu acordo em pânico. Eu estou diante de uma mulher de 50 anos falando isso para mim. Não consegue. Está ali o trauma. Ela falou assim, o trauma se instalou como em mim? Eu falei, olha, o trauma se instalou no fato de você não ter ninguém para compartilhar. Ninguém para colocar sua dor para fora. Se naquele momento você fosse resgatada ali com seus 9 anos de idade e você fosse ouvida, acolhida, se alguém pegasse a sua dor e acolhesse a sua dor, o trauma não se instalaria da forma como ele instalou. O que você fala sobre isso? Tá, é assim, ó, isso me traz algo, assim, uma visão magnífica de algo que para mim é um princípio. A comunhão cura. Então, assim, o fato dela estar dividindo isso com um homem, ser acolhida por um homem, ser orientada por um homem que está com o coração ligado com o dela naquele momento, já é o início de uma cura profunda. Então, assim, eu acho lindo isso que ele traz, da visão de que a comunhão cura. Mas a gente precisa tomar cuidado um pouco entre o ideal
e a realidade. E o real. Né? Então, assim, não é realidade você estar em todas as circunstâncias e ter alguém para te ajudar e acolher para que o trauma não se instale. 99% das nossas dores a gente está sozinho na vida. A gente está sozinho, né? Inclusive dentro da barriga da mãe, a mãe está lá, mas a mãe não tem consciência, então o bebê se sente só. E é importante a gente entender assim, ó, o trauma também acontece com o acolhimento dos pais. Tem muitos pais que durante a experiência traumática estão presentes e a maneira como eles reagem não permite que o trauma seja evitado. Então, assim, o que eu compreendo do que ele está falando, e que é uma visão que vem da psicanálise, que o trauma não tem a ver com o evento, sim. Mas com a reação ao evento. Que o trauma não aconteceu comigo, mas a reação que eu tive, como eu lidei com esse evento. Exatamente. Então, como eu lidei é o que vai definir o resultado. Sozinho ou com alguém. Pode estar com alguém. Você pode estar com alguém, mas não é necessariamente a presença de alguém que vai realizar a cura. Então me responda. Ou evitar o trauma. Então me responda uma coisa aqui. Pode pegar. A pessoa está lá com o filho dela. Sim. Lá na casa dela, sem nenhum recurso de Pastor Eurípides, de Mirella Neri, só Sim. ela. E ela descobre que o filho foi abusado. Sim. E ela não tem nenhum recurso de terapia, ela está lá num lugarzinho onde ninguém conhece ela. Como é que essa mãe pode acolher essa dor? Sim. Primeira coisa, o mais difícil dessa mãe acolher essa dor, e aí até uma pergunta que eu quero te fazer, é porque geralmente ela já passou por ela e não foi curada. E é por isso que o filho está repetindo. Ela não vai saber curar isso. Se ela não cuidou disso dentro dela, na maioria das vezes ela não tem recurso. E ela isso também acontece. Isso. A criança que é abusada, por exemplo, se é um estupro e houve agressão física, então a dor é grande e a criança, naturalmente, o trauma pode se instalar com mais facilidade do que o abuso. Porque o abuso do toque, a criança não sente dor. E como ela não entende, ela não sabe o que está acontecendo, então o trauma não está instalado. Porque não tem dor. Porque não tem dor, às vezes tem até prazer. Se ela é estimulada, ela ganha um brinquedo, ela ganha carinho, ela entende aquilo como uma forma de amor, não tem dor, concorda que não é um trauma? Vira trauma quando a criança entende a seriedade do problema. Então, muitas vezes, no abuso, o trauma da criança é instalado pela reação dos pais. A forma como os pais lidam com o que a criança viveu é que instala nela o pavor à experiência ou não. Uma certa mãe uma vez chegou para mim e falou assim, pastor, eu peguei minha filha de 4 aninhos, mexendo lá no pipiu do primo dela. Sim. Pastor, ele bate nela. Eu falei assim, primeiro que a sua filha de 4 anos não estava querendo ter uma relação sexual, que ela nem sabe o que é isso. Sim. Ela estava curiosa. É curiosidade. Você bastava ter conversado com ela, o que você quer saber, porque e explicar, ter uma conversa do que ela pergunta. Você percebe que a reação dessa mãe não foi ao comportamento da criança, mas o trauma ativo dentro dela. Dentro dela, né? Sim. E é isso que a gente precisa entender, porque os traumas, eles estão ativos justamente porque têm sido negadas as emoções e os sentimentos que estão guardados, eles estão guardados para serem resolvidos. Enquanto você não resolve, a vida vai trazer experiência e você vai repetindo. Agora vamos conectar lá com aquilo que a gente começou a conversar sobre os nossos pastores. Sim. Aí o cara tá lá, com a vocação dele, com o chamado dele, quer cuidar de gente, Isso. porque ele... E essa é a realidade, o pastor, o psicólogo, a maioria de nós começa a cuidar de gente tentando achar recurso para cuidar da gente. Exatamente. Para preencher a dor que não está resolvida. Aquela pergunta, a frase que a maioria dos psicólogos fala, a maioria de quem vai fazer psicologia para tentar achar resposta para si mesmo. Exatamente, é para preencher o próprio vazio. E como ajudar? Quando a gente ajuda, as pessoas têm um carinho muito grande pela gente. Então, isso, de alguma maneira,
preenche o vazio. Mascara, né? É isso que eu ia falar. Na verdade, não preenche, é como um balão. Você olha por fora, tá cheio, mas internamente está vazio e é frágil. Então, essa anestesia, quem ajuda tem uma compulsão por ajuda. Por quê? Porque é a anestesia. Você sabe, Mirela, que é interessante que eu fiz 1 ano de terapia, né? Sim. Eu fiz 1 ano de terapia. Eu conto nesse livro aqui, ó, Curando a Ferida Materna, né? Eu tenho até as imagens, né? Não sei se tem como depois colocar essas imagens aí no vídeo. Eu conheci minha mãe quando eu tinha 21 anos de idade para ir na casa dela. Bati na porta da casa dela para conhecê-la. E eu falo isso aqui com muito cuidado, com muito cuidado e respeito, porque eu sempre falo que falar das dores e dos erros, eu coloco umas aspas enormes dos pais, é pisar em solo santo. Isso. E eu, durante muito tempo, assim, quem me ouve pregar sobre cura emocional há 10 anos atrás, sempre via falar o seguinte: minha mãe é como se fosse uma tia que eu nunca vi. Eu não sinto nada pela minha mãe, gente. Minha mãe não cuidou de mim, eu sinto mais pela minha madrasta, Iramar, que eu amo, que me dá vontade de ligar para ela no Dia das Mães. E é ela que eu amo, ela cuidou de mim do jeito dela, com as crises dela. Mas eu nunca fui cuidado. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 1 ano e 3 meses. Nunca vi minha mãe. Sim. E quando eu tinha 21 anos de idade, eu fui atrás dela. E aí um dia, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu falei assim: meu bem, nossas filhas nasceram, a Sara está com 3 anos, com 4 anos, a Júlia está com 2, né, mais ou menos isso. A gente precisava lá conhecer, elas levavam na minha mãe, tem 30 anos que eu não vejo minha mãe. Sim. Aí eu liguei, aí mandei uma mensagem para ela, né? Falei: mãe, a gente está querendo ir aí e tal. Aí ela falou: não vai vir não. Vai vir só quando eu quiser. Aí eu cheguei e falei assim, falei pra minha esposa, né, Usana, falei: meu bem, minha mãe falou pra gente não ir lá não. Sim. Ela falou assim: o que você sente? Eu falei: nada. Eu falei: esse é o problema. Você não sente nada, minha esposa. Você tinha que pelo menos ter raiva. Tem que ter pelo menos sentimento. Eu falei: não sinto nada, minha mãe é como uma tia antiga pra mim, que eu nunca vi na vida. Aí falou: amor, mas você tem que sentir pelo menos raiva. E por que razão que era essa a sua percepção? Porque a dor estava guardada. E quando ela está guardada, os sentimentos e as emoções, elas não são percebidas quando a gente inunda a mente de um entendimento para nos segurar. E o que a sua esposa estava dizendo? Amor, está guardado, precisa vir à luz. Isso. Aí, passou um tempo, tal, eu cheguei acabei de ministrar, estava em Caxias do Sul. E quando eu cheguei no hotel, à noite, liguei o WhatsApp, estava lá uma mensagem da minha mãe: tô devendo tal, um valor X, você tem que pagar essa conta. Aí ela não quer me ver, mas quer que eu pague as contas dela? Pode. Ela quer que eu pague as contas dela, sendo que ela nunca me viu, ela não quer me ver. Sim. E naquele momento eu senti algo. E eu lembrei da frase da minha esposa que palavras que foram proféticas. Pelo menos raiva. Minha esposa é profeta. Ela falou assim: você não está resolvido com sua mãe. E eu falando de cura emocional há muitos anos. Sim. E eu já tinha ouvido você, eu já estava ouvindo você há muito tempo. Né? Já tinha mais ou menos uns 7 anos, uns 5 anos que eu te escutava. E eu já tinha feito alguns cursos lá de PNL. Sim. Eu já tinha feito alguns cursos lá do inconsciente e tal. E eu falei: eu vou aplicar em mim alguma coisa aqui. Sim. Eu quero saber do meu inconsciente. Ótimo, ótimo. Sentei na cama. Respirei fundo e eu falei com o meu inconsciente. É isso. Tem feridas em você? Tem feridas em você? Pois eu quero que o seu corpo fale. Se existe feridas em você, eu quero que o seu corpo fale. Mirela, eu te mostro as fotos, se puder colocar aqui. Vamos colocar. Mirela,
No outro dia eu estava com mais de 20 feridas em todo o meu corpo. Olha. Enormes, que demoraram 1 mês para serem curadas. Olha isso. Feridas, parecendo, sabe, câncer, é uma bolha enorme, feridas do tamanho de uma unha, assim, da largura de uma unha, e no meu corpo todo, e doía demais. Sim. E eu lembro que eu acordei de manhã cedo, com aquele tanto de ferida no corpo, eram umas bolhas, assim, como se fosse picado de abelha, mas que depois virou uma ferida. Eu falei, eu tenho feridas. E aí eu procurei uma pessoa. Né? Olha que incrível, isso é muito importante. É muito importante, eu sempre falo, tudo que acontece no corpo começou no psíquico. E olha a comunicação que você teve. Você não pediu revelação do que eram as feridas. Você pediu que as feridas se manifestassem. E aconteceu. E esse é o nosso poder incrível. Nós temos dentro de nós toda a capacidade de cura. Mas quando você aprende a lidar com você, então isso pode acontecer de uma maneira que a gente não consegue discernir na mente. E é interessante, mas o corpo quer cura. Interessante que a gente falando sobre bloqueio emocional, bloqueio da mente, da memória. Aí eu comecei a fazer um processo de terapia, né? Durei 1 ano. Sim. Foi 1 ano de terapia que eu tive, uma vez na semana. E o meu comportamento dentro de casa mudou. Sim. Se você chegar para minha esposa, e não só da minha esposa, eu vou falar da pessoa que falou você virou outra pessoa. Sim. Que é a minha sogra. Minha sogra falou, meu genro, você é outro homem dentro de casa. Que beleza. Mirela, eu vou usar uma expressão de pregador mesmo, virou uma chave na minha vida. Sim. Depois desse processo terapêutico. Eu lembro que só numa terapia eu demorei 4 horas para acessar uma memória da minha mãe. Eu não tinha absolutamente nenhuma memória da minha vida com 7 anos de idade. Sim. Não sabia. Eu até falo isso, um dos sinais que você carrega ferida em relação à sua mãe, não sei se você também ensina isso, que um dos sinais que a gente tem bloqueios em relação à nossa mãe é você não lembrar da sua infância. O inconsciente guarda. Ele guarda tudo. Eu não tinha memória. Eu tenho um rapaz lá em Goiânia, não sei se você conheceu ele, como é que é o nome dele? Ele é muito inteligente, ele faz uns negócios lá, o Rony conhece muito ele. É o Jonas? O Jonas. O Jonas, é incrível o Jonas. O Jonas fez uma vez um negócio comigo lá, e tudo que diz respeito à minha infância eu não lembrava. Ele colocou cartas. Você já viu esse que ele faz? Ele faz alguns testes, né? Ele é neurocientista? Isso, neurocientista. Ele colocou várias cartas. Aí ele fala, você vai decorar todas as cartas. Aí ele vira. De memória. Isso, aí você vai lembrar. Mirela, todas as cartas associam. E você não sabe o que aqueles símbolos representam. Sim. Ele fala, esse símbolo representa isso, isso aqui. Todas as cartas relacionadas à minha infância eu não lembrava. Na verdade, são símbolos projetivos. Você projeta, né, naquele material, que é um teste, a sua realidade interna. Aí tem uma outra que é vários blocos. Isso. O bloco que representava a minha infância, não lembrava. Eu coloquei fora. Eu montei, aí ele falou assim, esse bloco que você não colocou aqui é a sua infância. Quando eu fiz, eu lembro como se fosse ontem, eu estava, depois de fazer 4 horas, em uma das sessões minhas em relação à minha mãe, lá da memória, eu lembro que eu estava assim, querendo uma memória com ela. Sim. Eu quero uma memória com ela. E eu lembro que eu estava fazendo comida, porque eu amo fazer comida, ela. Eu amo planta, ela. A força eu que vem amo dela. Planta, eu amo cozinhar. E aí eu estava lá cozinhando assim, de repente eu estava fritando uma batata frita. E eu lembrei da minha mãe fritando uma batata frita. E eu lembro que eu peguei aquela batata frita, encostei no peito e falei, mãe, eu te amo. Eu chorava. E pela primeira vez eu tive uma memória dela. Que lindo! Uma memória da minha mãe. Então, por que eu falei isso, Mirela? É incrível o que é sair pelo Brasil falando que um pastor
que trabalha com saúde emocional, que escreveu livros sobre saúde emocional, Sim. fez terapia. É incrível isso. E é incrível, assim, a sua coragem de romper, né? De trazer à luz essa consciência. E a gente conseguir, com essa clareza, mostrar para as pessoas que Deus é perfeito o que Ele faz. E que nada está separado. Que não existe tratar espírito e desconsiderar a alma, né? A psique está na alma e o corpo. Tá tudo junto, interligado. E eu quero falar, né, dos livros aqui e quero também, antes da gente concluir, porque eu acredito que a gente tem que ter pelo menos, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente também acredita, pelo menos mais uns 3 encontros aí. Com certeza. Mas eu acho que tem uma pergunta muito importante que eu quero te fazer, que é sobre essa questão da repetição de comportamento, né? Mas eu quero agradecer, né, porque eu já fui presenteada com os livros. E quero dizer assim, que de fato eu creio, né, que os livros são mais de 14? Tem 14 livros. 14 livros, gente, imperdíveis. Eles vêm para promover cura sobre a nossa nação. E eu fiquei emocionada. E eu quero declarar, né, que eu tenho certeza absoluta que todo conhecimento que é gerado através da sua vida vai tomar conta da nossa nação. Amém. Então eu quero estimular a nossa audiência a comprar os livros, né? A força dos pais, gente, é incrível, é muito diferente você ter alguém que passou pela transformação, que viveu a transformação, que teve coragem para o enfrentamento, porque a maioria dos profissionais, e aí eu estou falando inclusive da nossa classe, dos psicólogos, de todos os profissionais da ajuda, a maioria não tem coragem e disposição para o enfrentamento das memórias que estão guardadas dentro do corpo. O trauma está no corpo. O corpo é material, mas a nossa vida ela é muito mais espiritual do que nós imaginamos. Então, o invisível tem um poder sobre nós infinitamente maior. Então, você ter o privilégio de pegar uma leitura de alguém que não trabalhou só a mente, mas também desenvolveu o seu coração com essa consciência. E com isso aprendeu a governar o próprio corpo e faz isso de uma maneira linda a cada dia mais. Quando você compreender isso, essa leitura ela não vai entrar só na sua mente. Ela vai transformar o seu coração. Porque o que transforma o coração é a comunhão. A disposição para a comunhão. E eu quero dizer assim, ó, eu falo muito assim, ó, pastor, um médico, ele pode muito bem tirar ali dele uma verruga. Ele pode se operar e tirar uma verruga. Mas para remover um apêndice, ele precisa de ajuda. Verdade. Não é? Verdade. Nenhum médico remove um apêndice sozinho. Né? Ele precisa da comunhão. Né? Exatamente. E o mesmo acontece na psicologia. Eu também acredito que isso acontece também nas igrejas. Nós precisamos dos pastores, nós precisamos dos irmãos. A comunhão cura. E quando você compra o livro, você entra em comunhão. O seu coração se aproxima do coração daquela pessoa que já viveu aquilo. Então, se essa pessoa viveu aqui, o seu alcance de cura é 1. Mas se ela entendeu aqui, transformou aqui, agora governa o próprio corpo, então você também entra nesse caminho. Né? Então são vários livros, Curando a Ferida Materna, tem o Carências também, que não está aqui, né? E tem, esse é o Poder da Ordem, é o mais recente. Né? Esse é bem sistêmico, né? Eu falo muito sobre abordagem sistêmica, né? Ótimo. Onde eu falo o lugar de cada um na família, né? O lugar do pai, o lugar da mãe, o lugar dos filhos, né? O lugar dos avós. Eu uso um exemplo interessante, essa questão do lugar. Eu sempre uso que os pais cuidam dos filhos. Sim. Os filhos devem ser cuidados pelos seus pais. Sim. E o filho é o fruto dos pais. E os netos
é o desfruto dos avós. Que lindo. Então, avô não cuida de neto, avô desfruta do neto. Quando eu coloco o avô para cuidar dos netos, eu estou colocando o avô no lugar errado, porque o lugar dele agora não é para cuidar. Eu não estou dizendo aqui que o avô não cuida. Sim. Eu só estou dizendo que um avô e uma avó ajudam. Isso. Mas ele não é responsabilidade, porque ele já cumpriu o papel dele. Exato. A missão dos avós já foram cumpridas nos seus filhos. Lindo. E eles não estão no lugar mais de cuidar dos netos, assumirem responsabilidade dos netos. Sim. Eu lembro que na pandemia, né? Coitadinho dos avós. Porque os vovozinhos não sabiam lidar com aquelas tecnologias, porque os meninos tudo estudando ali no online. E isso acontece em vários momentos. Quando eu conheci, eu vou falar da minha amada sogra, que é uma das pessoas que eu mais admiro na vida, que é a Cláudia Maria. Inclusive, ela está se formando agora, ela está formando agora para psicologia. Olha, ela se formou. Minha família é só psicóloga. Que bom. E quando eu conheci a Cláudia, eu nem tinha entendimento sistêmico. Nem entendi o que é o lugar de cada membro no sistema familiar. Que a família é um sistema. Eu sempre comparo a família como a Via Láctea. Sim. Eu sempre comparo a família como a galáxia, né? Então, na Via Láctea, nós temos o Sol, nós temos a Terra, nós temos a Lua. Isso. Por que não tem caos na Terra? Porque cada um fica no seu lugar. E nós temos um planeta chamado Júpiter. Você sabe por que nós temos Júpiter? Você sabe a função de Júpiter? Júpiter é o nosso escudo. Você sabia que no ano passado, Mirella, no dia 26 de abril, se eu não me engano, estava vindo em rota de colisão com a Terra um meteoro do tamanho do estado do Piauí? No ano passado. Sim. Vinha um meteoro do tamanho do estado do Piauí em rota de colisão com a Terra. Você sabe por que ele não bateu na Terra? Por conta de Júpiter. Júpiter tem uma força gravitacional tão gigantesca que ele desvia os corpos gigantes que vêm em rota de colisão com a Terra. Se Júpiter sair do lugar deslocar um pouquinho, acabou. Nós estamos em risco. Então, a família, quando um sai do seu lugar, acabou, o caos se instala. Então, minha sogra, quando eu conheci ela, eu nem tinha conhecimento de ordem, de sistema, de ordem de cada membro. Ela falava assim, vocês quando tiver, Zaninha quando tiver filho, vocês dois, que foi a primeira filha dela que casou, quando vocês tiver filho, eu não cuido de neto, porque eu já cumpri minha missão de cuidar de Zaninha. Fez uma excelente filha. Eu ficava, que vó mais doida é essa? Vó tem que cuidar dos netos. Quando eu fui estudar sobre ordem, sobre abordagem sistêmica, eu fui entender o que ela estava dizendo sem ela nunca estudar sobre isso. Minha sogra nunca tomou responsabilidade, ela curte os netos, ela curte as filhas casadas. Ela fala, eu não tenho que resolver problema de filho, eu não tenho que cuidar de ninguém, eu não tenho que pagar a conta de ninguém, porque o que eu deveria fazer por vocês eu já fiz. Já fez, é isso mesmo. Tanto é que ela está lá com o apartamento dela, fazendo a faculdade dela, desfrutando dos netos, desfrutando das filhas casadas e do genro. Então eu trato muito bem essa questão do poder da ordem. Da ordem, que bom. Agora vamos fazer aquela pergunta, talvez seja a pergunta mais profunda, ela me veio agora, mas quem sabe vai ser um gostinho do quero mais, né, pra gente depois. Eu queria saber, assim, na psicologia é indiscutível a repetição. Você olha para a repetição, ela acontece, é inevitável. Ela tanto acontece vinda da história dos avós, tataravós, às vezes, pais, né, nos filhos, dos filhos, nos seus filhos e etc. Quanto também acontece com a pessoa na mesma história. Né? Aquilo que eu disse, ela terminou uma relação, ela foi traída, sai da relação porque foi traída e se casa com outra pessoa que vai trair novamente. Então, a repetição é inquestionável, né? E como é que a igreja, a palavra, né? Ela fala sobre essa questão da repetição. Eu vejo
que tem uma contradição e toda vez que a gente fala de repetição de comportamento, isso é associado à maldição. Maldição hereditária. Né? E eu vejo que nas igrejas existe um conflito. Parte da igreja acredita que sim, parte da igreja acredita que não. E eu acredito que esse é um dos pontos fortes também em relação à psicologia de resistência. Porque como a gente lida, a gente fala da repetição, então é como se a gente estivesse considerando a maldição hereditária. Você já falou, né? Na igreja, essa questão da maldição hereditária, ela foi muito disseminada ali, principalmente década de 90, né? Com uma querida irmã, uma mulher de Deus, uma mulher extremamente ungida, uma mulher que a gente deve muito a ela, honra a vida dela, que é a doutora Neuza Itioca. Ela já partiu para o Senhor. E a Neuza, ela trouxe todo o entendimento de maldição hereditária. Ele tem algumas influências lá que ela sofreu, que ela teve, né? Mas é interessante que o pastor Cote, que é o nosso líder, ele traz um outro entendimento. Ótimo. O Cote tira a maldição do demônio e coloca em Deus. Então o Cote fala que demônio não amaldiçoa ninguém. Sim. Que a maldição, todas as vezes que na Bíblia fala de maldição, nunca atribui a um demônio. O demônio amaldiçoou, a maldição do demônio. Todos os textos que falam sobre maldição está associado a Deus. Deus amaldiçoou a terceira e quarta geração. Sim. Por que Deus amaldiçoou? Uma inflamação no corpo é uma maldição? Não. É um sinal para você ver que tem alguma coisa errada. Sim. É um alerta, é um aviso. A dor é uma maldição? Não. A dor não é uma maldição. Se eu não sentir dor, eu vou morrer. Eu até faço uma pergunta quando eu dou uma palestra. Eu falo assim, quem aqui gostaria de cortar o nervo que produz dor no seu corpo? Muita gente levanta a mão. Eu falo, eu tenho uma triste notícia para te dar. Em 1 ano você morre. Porque se o seu corpo não produzir dor, você está cozinhando uma comida e o vapor está aqui cozinhando seu braço, você está vendo televisão e está cozinhando seu braço. Você vai perder o braço. Você vai andar na rua, o chão está pegando fogo, você está cozinhando seu pé. Então a dor, ela existe como sinal para apontar que tem alguma coisa errada. O que é a maldição? A maldição vem para dizer que alguém nessa família está produzindo um comportamento adoecido. E precisa de cura. E precisa de conserto. Isso. Precisa de reparação. Bert Helling fala muito essa questão da reparação, não fala? Sim. Então, precisa de reparação. Alguém tem que mudar essa história. Agora eu vou lá para a minha história. Sim. Pesado agora. Nunca gravei isso aqui, tá? Tá bom. Depois de 1 mês que o meu pai assassinou meu irmão, eu estava deitado, isso estou falando de, 30 e tantos anos atrás, 30 anos atrás. Eu estava deitado, eu acordei com alguém me cutucando. Quando eu acordei, Mirella, era o meu irmão que foi assassinado. Eu olhei para ele e falei, André? Eu não estava dormindo. Sim. Tanto é que eu não tive um processo de acordar. Sim. Ele me cutucou e eu acordei. Aí eu olhei e vi aquela visão. O meu irmão. André? Aí ele falou assim, oi meu irmão, eu vim cá para dizer que eu estou bem, tá? Se eu não tivesse nenhum conhecimento das Escrituras Sagradas, eu estaria diante de uma manifestação mediúnica, como o Espiritismo fala. Aí quando ele falou, eu sou o André, eu falei, o sangue de Jesus Cristo te repreenda, Satanás. Mirella, eu estou falando algo aqui que eu vivi. Imediatamente ele se transformou, essa foi a minha experiência, num cavalo escuro. Era uma feição escura, havia couro. Não havia carne. Sim. Tinha uma luz que batia, a luz não ia nele. E ele falou assim, meu nome é Pagelança.
E enquanto eu não te matar, eu não sossego. Eu não vim para te deixar triste. Eu não vim para te deixar magoado, eu vim para te matar. E você impede que eu continue matando essa família. Mirela, nossa, arrepiei inteira. Todos os homens da minha família morreram de forma trágica. Meu pai morreu de câncer. Meu irmão morreu num acidente de carro horrível. E meu outro irmão morreu assassinado. Eu tive 6 tios que morreram de forma assassinados. E em você tudo isso foi... É como se eu interrompesse. Glória a Deus. Então, o que é a maldição? A maldição é Deus permitindo uma ação na vida de alguém para mostrar que alguém está continuando, está renovando as alianças, renovando os adultérios, renovando a iniquidade. Por isso que o pastor Cote não trabalha com demônio. Ele não trabalha com demônio. O Cote fala que demônio é mosca. É isso mesmo. Você, quando quer ficar livre de um lixo, você joga Baygon ou remove o lixo? Remove o lixo. Quando você quer ficar livre das moscas, você joga Baygon ou remove o lixo? Você mata Baygon, o que acontece depois? As moscas voltam, porque o lixo está ali. O que é quebra de maldição? Não é quebrar a maldição. Não é repreender o demônio. É trazer... É você se arrepender das iniquidades que você tem praticado na sua vida. Arrepender dos seus pecados. Então, por que a maldição continua repetindo? Porque eu repito na vida as brechas, os adultérios. Porque não há arrependimento. Não há arrependimento. E por que razão que não há arrependimento? Porque as emoções e os sentimentos guardados, doloridos, não são tratados. Agora eu vou fazer uma conexão comigo. Tá. Eu acho que eu já contei isso para você. Uma vez eu fiz uma live com o Paulo Júnior, né, que é meu pastor, que fez seu casamento. Você conhece o Paulo, um cara fantástico, né? Paulo Borges Júnior, né? Ele é incrível, incrível. E o Paulo falou uma coisa para mim incrível. Ele falou assim: Eurípides, dentro de você tem uma praça. E nessa praça tem seu pai sentado, junto com seu irmão. E o seu pai está de mãos dadas, abraçado com o filho dele. E os dois estão se amando, conversando. Dentro de você, Eurípides, não tem um pai assassino e um filho que foi assassinado. Exato. Porque quando eu falo que meu pai foi preso, né, passou por essa tragédia, quando eu abracei meu pai pela primeira vez na vida, meu pai não demonstrava afeto. A primeira vez que eu abracei meu pai, Mirela, foi entre a grade de um presídio. Meu pai foi condenado pelo assassinato, meu pai assassinou meu irmão. E eu lembro que quando eu cheguei naquele presídio, ele gritava, ele ouviu minha voz, ele gritava. E quando eu parei na frente da cela dele, ele me apertou naquela cela ali. Eu conto isso tudo em carência, no livro Lidando com as Carências. E o que é a maldição que cessou? É a maldição de um filho que se reconciliou com o pai dele. Sim. Quando eu me reconciliei com meu pai lá naquele presídio, quando eu perdoei meu pai, e perdoar é o perdão de Deus passar por mim. Isso. Então Deus perdoou meu pai através de mim. Sim. Quando meu pai recebeu meu perdão, ele não estava recebendo meu perdão, porque eu não tenho capacidade de perdoar meu pai. Nós não temos essa capacidade. Ele recebeu o perdão de Deus que eu permiti passar por mim. Sim. Eu permiti o perdão de Cristo passar por mim e acessar meu pai. Então, dentro de mim, não tem um assassino. Isso é tão forte, pastor Eurípides, que desde a primeira vez que eu ouvi o testemunho do seu pai, eu amei ele profundamente. No meu coração não veio nenhum julgamento, porque você apresentou a face dolorida da história dele, mas em amor. Um amor que reconhece a humanidade que somos, né? E eu quero te dar esse testemunho, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas
que faz muito meu coração encontrar com o seu. E me alegrar da gente estar junto nessa caminhada, porque é nisso que eu acredito. Sim. Né? E eu sou muito firme com as minhas alunas. Eu falo assim, você tem que dar para o seu cliente o que ele precisa e não o que ele quer. E se você não é capaz de gerar arrependimento nele, se você não é capaz de colocar ele para lidar com as próprias dores e se arrepender, então você não é capaz de realizar a cura. E tem tanta coisa pra gente conversar. É isso mesmo, nós precisamos concluir, né? Você quer ver uma coisa assim que a gente pode conversar depois? Eu sei que eu vou te atiçar aqui agora. Tá, então vai. Eu vou cutucar você. O perdão com meu pai foi uma coisa tão maravilhosa na minha vida. Assim, o perdão com meu pai me reconciliou com Deus. Sim. Eu costumo dizer que a gente não vai até Deus até alcançar isso, né? O perdão com minha mãe me reconciliou com a vida. Sim. Com a minha saúde. Eu perdi 30 quilos. Sim. Quando eu comecei a reconciliar com minha mãe. Agora eu quero falar uma coisa que eu falei que eu ia te atiçar. Quando eu vivi o perdão com meu pai, e foi uma coisa muito pessoal na minha vida, mas em relação à minha mãe não foi assim. Sim. Quando eu tentei ir para o meu pai, para minha mãe, da forma como eu fui para o meu pai, eu percebi que não era, que era completamente diferente. É diferente. A impressão que se dá é que o perdão com o pai, não sei porquê, mas parece, não é que é mais fácil. Eu estou entendendo parece o que você está falando. Parece que o perdão com o pai, assim, sentou e resolveu. Mas parece que com a mãe tem a ver com sua vida, tem a ver com sua saúde, tem a ver com seu casamento, tem a ver com seu dinheiro, tem a ver com tudo que diz respeito à sua vida. Exato. Tem a ver com ela. E parece que quanto mais, alguém perguntou para mim, Eurípides, como é que eu tenho certeza que eu perdoei minha mãe? Foi quando você começa a cuidar da sua vida. Exato. Quando você começa a cuidar da sua saúde, suas finanças. Quando você não permite que as pessoas te explorem. E só uma coisa, Mirella, você sabia que a maioria dos problemas que nós temos na vida, que nós atribuímos ao nosso pai, Sim. não tem a ver com ele? Nós evangélicos olhamos para todos os problemas da nossa vida, a gente joga tudo na conta do pai. Sim. Não, isso é problema de paternidade. Não, isso é problema de paternidade. Sabe por que você é assim? Isso é falta de pai. Sabe o que é assim? Falta de pai. E quando eu escrevi ferida materna, não existe literatura no meio evangélico falando sobre ferida materna. Sim. Deixa eu te explicar uma coisa, assim, que é o que eu trato hoje no consultório, né, com os alunos. É sempre assim, não, mas o trauma está com o pai, não foi o pai que abandonou, não foi o pai que não se posicionou. E eu costumo dizer assim, a chave principal da cura é a relação com a mãe. Uhum. Porque quem escolheu esse pai foi essa mãe. Quem apresentou esse pai? Quem apresentou esse pai? De que maneira essa mãe apresentou esse pai? Quais eram os sentimentos que eu vivi em relação a esse pai quando eu estava dentro dela? Então, a relação com a mãe, por 9 meses, ela te segurou, ela te sustentou, ela te guardou e você sugou vida dela. Uhum. E é justamente porque a vida sugada da sua mãe que te trouxe até aqui, que o ponto de cura essencial é sempre a mãe. Você sabe que E nós não alcançamos Deus, nós não aprendemos a ouvir o Espírito Santo de Deus, nós não temos uma experiência incrível com Jesus enquanto nós não nos dispomos, de fato, a curar tudo isso dentro da gente. Sabe um movimento que eu fiz uma vez, uma palestra minha? Eu perguntei assim lá, primeiro eu perguntei, porque eu não tinha tempo para preparar as pessoas para isso, eu falei assim, quem aqui entre vocês tem facilidade de se conectar com os sentimentos? Sim. Quem de vocês aqui? Quem de vocês aqui tem facilidade em se conectar? Não estou falando facilidade de chorar, Sim. se colocar, não. Quem consegue se conectar facilmente com o coração. Isso. Aí era um auditório bom, aí levantou umas 50 pessoas. Sim. Aí eu
peguei 3 homens. Sim. Nem para esses homens eu falei quem eles eram, só eu sabia. Sim. Eu peguei 3 homens e eu sabia que aquele homem que eu peguei lá representa a mãe, que aquele homem que eu peguei lá representa o pai, que aquele outro homem que eu represento lá representa Deus. Sim. Eu falei assim, escolhe um lugar aqui no palco, no púlpito. Aí um ficou num canto aqui, outro ficou lá, outro ficou lá. Eu falei, vocês que estão em pé aqui agora, eu gostaria que vocês sentissem no coração, nas suas emoções, qual é a pessoa que você quer ir na direção aqui, desses 3 homens. Eu não coloquei homem e mulher... Para não identificar. Para as pessoas não... Isso. Coloquei 3 homens. Eu falei, o primeiro que você for na frente, você vai. Você sentir no coração. Mirela, 3 foram em Deus. 2, 4 foram no Pai. Todo mundo parou de frente da mãe. Exatamente. Isso revela o coração da nossa nação. Apesar da nossa população ser em maioria cristã, a maioria da população é cristã, a maioria do nosso povo ainda não conhece Deus, porque não se curou em relação à própria mãe. Porque quem critica a mãe, quem julga a mãe, também está criticando Deus. Agora eu vou falar uma coisa de pastor, ele não consegue parar, né? Tá, mas nós precisamos. Se eu falar a última coisa Ai, aqui. gente, isso aqui tá bom demais. Só uma última coisa. Tá. A gente é assim, ó. Toda a vida a gente fez isso como pastores e palestrantes na área de cura emocional. Sim. Seu pai te abandonou, seu pai te rejeitou, seu pai te abusou, sua mãe te abandonou, sua mãe te rejeitou, sua mãe machucou. Aí a gente vai lá e faz o povo se arrebentar. Aí você fala assim, eu vou cuidar de você, e eu vou te curar, e eu tô aqui. Não é só isso, Mirela. Sabe é o que a gente faz? isso. A gente joga no colo de Deus. É. Agora todo mundo vai para Deus. É. Deus é seu pai, Deus é sua mãe, Deus é seu pai, Ele te ama. E manda todo mundo para Deus e não resolveu nada com o pai e com a mãe. É. E aí você fala assim, mas não foi Deus que me deu esse pai e essa mãe? Como é que eu vou para Ele? É isso mesmo. É incrível. Bom, é muita coisa, né? Quero te agradecer de todo o coração. Né? Uma alegria estar com você aqui agora. Quero convidar a nossa audiência, né? A gente faz junto, gente, um curso chamado A Força dos Pais. A agenda está um pouco limitada, mas a gente quer expandir. O ano que vem nós temos aí a previsão de 2, né? Mas eu quero te convidar a acompanhar o pastor Eurípides, a adquirir os livros e seguir com a gente nesse movimento de cura. Hoje eu formo pessoas, tenho certeza absoluta que a nossa base é a comunhão daquilo que a palavra traz, ela é viva, eficaz e eterna, né? Com aquilo que a psicologia compreendeu sobre os traumas. Na minha visão, é impossível tomar profundamente a presença de Deus dentro de nós se nós ainda estamos feridos e essas feridas estão guardadas para serem resolvidas. Então, quero te agradecer, um abraço na Osana, que é uma mulher maravilhosa, nas crianças. E, gente, nós temos mais encontros por aí. Deixa um comentário para saber se vocês querem, né? E fica à vontade para despedir, deixa uma mensagem final. Obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade aqui que você me proporcionou de estar aqui falando no seu canal, com as pessoas que te escutam. E se você deseja conhecer mais meu ministério, conhecer mais as ferramentas que Deus me deu ministerialmente falando, para servir, para curar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, você pode entrar aí no meu canal do Instagram, que é PR Eurípides Oficial, tanto no canal do Instagram quanto no YouTube é o mesmo endereço, PR Eurípides Oficial, e lá no meu site, www.preuripides.com.br, tem todos os meus livros lá, vários títulos dos meus livros, e se você me acompanhar também nas redes sociais, você vai acompanhar as minhas agendas onde eu estou no Brasil e as datas que vai acontecer o ano que vem, da imersão à Força dos Pais, a Mirela e vários outros palestrantes dentro dessa abordagem aí de reconciliar os corações dos pais aos filhos, que eu creio ser o último avivamento no mundo, corações dos pais se convertendo
aos corações dos filhos. Eu queria deixar uma palavra para você. Se eu puder trazer uma palavra para a minha geração, é: reconcilie seu coração com seus pais. Você pode ter passado por tudo quanto é tipo de cura na sua vida. Você pode ter feito terapias, você pode ter feito seminários, imersões de cura emocional, mas o seu coração ainda não está resolvido com seu pai, com sua mãe, lá no seu coração. Não é algo externo, mas é algo interno dentro de você. Se você ainda não resolveu seu coração com seu pai, sua vida não está resolvida. E não só com seu pai, com as pessoas que vieram antes de você. Às vezes um pastor que foi seu pai espiritual, que abriu portas para você, por mais que ele tenha errado, por mais que seu pastor não foi aquilo que você esperava, mas ele veio antes de você. Qualquer pessoa que preparou o caminho para você, o seu coração precisa estar livre com essa pessoa. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Amém. Que bom. Amém. Que bênção. Obrigada, Obrigado. viu? Deus abençoe. Muito obrigada. Muito bom. Amém.